Jorge Pinheiro. Olá, boa tarde, que grande alegria, mais um sábado aqui, nós juntinhos, nessa tarde de sábado para falar mais uma vez no Relacionamentos de AZ. Bom dia, Geise Queiroz, que sempre faz aqui essa parceria que é show de bola, muito alegre, alegra de fato o nosso sábado. Boa tarde, César Filho, aquele que sempre nos acompanha aqui pelo trabalho técnico. Boa tarde, Jorge Pinheiro, boa tarde você ouvinte, César Filho, toda a equipe de produção, Lucas Ronce, Luiz Lacerda, Marcelo Braga também que está com a gente. E você ouvinte, começa agora nesse dia de sábado maravilhoso, dia de Nossa Senhora, dia de sábado. Começa agora Relacionamentos de A a Z, aqui na sua Shalom 690M. E eu quero dar também esse abraço especial ao Luiz Lacerda, que fica aqui nos acompanhando. Grande abraço ao Lucas Ronce, que faz aqui a coisa acontecer, a nossa produção, juntamente com o Marcelo Braga. Também o Jean, que dessa vez não está aqui com a gente, mas está sempre nos acompanhando, porque também nós estamos tendo agora o retiro da grande comunidade. Nós estávamos lá e viemos para cá agora apenas para fazer esse nosso programa de hoje. Inclusive, já digo a você que nós vamos terminar um pouco mais cedo para podermos voltar para o retiro da grande comunidade. Mas hoje nós vamos estar juntinhos aqui, falando no Relacionamentos de A a Z. Isso mesmo, 1h08 e a gente tem um tema muito especial hoje, né, Jorge? Muito bacana, muito especial, que nós precisamos falar e tratar sempre disso, porque mais uma vez a gente repete. Nós, no relacionamento, a gente precisa ir sempre crescendo e relembrando. Não adianta a gente... É algo que, se você vai se acostumando, você esquece. Por isso que a gente está sempre lembrando aqui, e nós vamos a cada sábado relembrar isso. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o quê? Qual é o tema vencedor da semana, Geise? Descomplicando a relação é o tema vencedor que a gente vai tratar hoje. E a gente vai sempre dizer aqui que nem tudo está na casa do sem jeito, né? Ah, com certeza. Aí, descomplicando, a gente vai acertando, vai melhorando, né? Vai ajustando a linguagem, vai aprendendo a amar, vai se decidindo pelo amor. E aí é muito legal também que você possa partilhar isso com outras pessoas. Compartilha esse nosso vídeo, você que está nos acompanhando aí pela internet, compartilhe o nosso vídeo para que nós possamos também atingir outras pessoas que talvez não possam acessar a rádio diretamente, mas podem acompanhar pelo Facebook. Então você entra aí na página Jorge Pinheiro Oficial e compartilha o vídeo. Curte a página e compartilha o vídeo, tá? Para que outras pessoas possam conhecer. Inclusive, Geis, muito interessante, já a terceira pessoa, né, que nos fala sobre colocarmos o nosso programa em podcast, né, que é exatamente para poder acompanhar não pela rádio, mas colocar no carro. Muita gente disse assim: Jorge, muitas vezes eu gosto de ouvir muitos programas pelo podcast quando eu estou indo para o trabalho, quando eu estou indo para determinados cantos. Então, se você baixar no podcast, eu posso baixar para o meu DVD, para o meu pendrive, e aí eu coloco lá no carro e vou escutando. E aí outras pessoas podem ouvir dessa forma também. É uma outra forma daqueles que também não tem Facebook poder ouvir o nosso programa. Então, nós já vamos conversar com a produção para que nós possamos fazer este conteúdo em podcast. E outra coisa. Coisa boa. Outra coisa, essa semana eu estava conversando com o Carlos Eduardo. Grande abraço para você, meu amigo Carlos Eduardo. Deus abençoe. E ele disse que toda semana ele está editando o programa. Está editando o programa, ele baixa, né, o programa pelo Facebook. Tira os intervalos. Tira os intervalos, tira alguns momentos nesse sentido que a gente vai falando sobre outras coisas, etc. Edita e deixa mais ou menos a formação. E está dando para os pais dele levar para o grupo da SCC, do SCC, Pontos de Casais com Cristo. Tá, muito legal. É o nosso programa também atingindo, né? Exato, atingindo as pessoas. E nós podemos também, inclusive a produção, pode começar a pensar nisso, né? Para disponibilizar, seja no YouTube, seja em podcast, para que outras pessoas possam, editado, né? Para diminuir o tamanho. E também tirar algumas besteiras que a gente vai brincando, vai se divertindo e vai falando. Claro, eu acho que não deve tirar não, porque é o que deixa também o programa ainda mais legal, olha, né? Tá vendo? A gente tá aqui super espontâneo, né? A pessoa, se a gente fosse todo formal, né? Não é? E aí, seguindo um roteiro, né? Mas agora... O que Vossa Excelência tem a dizer? Meritíssimo. Então, assim, nós gostamos mesmo de fato de falar bem descomplicado, porque a gente quer atingir a todos. Queremos uma linguagem muito simples, através de uma linguagem muito simples, que possa atingir do mais erudito a pessoa mais simples, né? Para que possamos de fato fazer com que nós possamos crescer
na melhoria, na qualidade dos nossos relacionamentos. Falando em testemunho também, né? Uma coisa curtinha, falou do Carlos Eduardo, que está levando esse material para o grupo de oração. Uma formanda minha também estava partilhando essa semana. Ela disse, menina, é impressionante, porque desde que eu comecei a colocar em prática essas orientações de como agir, porque o homem pensa diferente, tanto que agir, ajustar a linguagem, não ir cobrando muito, esperando pelo outro. É impressionante como meu namoro está assim, totalmente diferente, a gente está se entendendo melhor e descomplicando a relação, né? Que legal, coisa isso boa, é muito né? importante. Inclusive, Muito você bom. até sugeriu isso, e a gente pode sugerir aqui, que outras pessoas possam também ir partilhando aqui aquilo que tem sido aplicado, aquilo que você tem acompanhado pelo programa, que tem sido bom, aplicado na sua vida e que tem dado frutos. Então é Sim, interessante. muito né? interessante. A gente vai até colocando aqui na nossa página, Jorge Pinheiro Oficial, para que nós possamos acompanhar aqui. Nós já temos algumas pessoas que estão nos acompanhando pela rádio, e aí nós queremos sempre dizer para vocês que nós estamos juntos e queremos que você compartilhe esse nosso programa com outras pessoas. Mas aí a gente está falando hoje sobre o que mesmo, Geise? É que nós vamos começar a relação, porque tem gente que diz assim, tudo no namoro, no casamento, na relação a dois, na amizade, assim, coisa complicada, né? A pessoa já tá querendo assim, já tá no ponto Hoje de partida. mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre isso e ele me disse, não, aquela mulher é muito complicada. Foi, né? Foi. E é assim que a gente vai vendo e vai ouvindo e eu vai já vendo. ouvi algumas meninas também Dizendo isso de alguns dos rapazes. homens, Ô, menino claro. complicado, Deus me livre. Eu tô rezando a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Porque o menino é um nó só. Mas é isso mesmo. Na verdade, existem as complicações, a gente não pode dizer, no sentido de que a outra pessoa tem sua história de vida, tem uma realidade, tem alguns pensamentos, tem a forma como foi educada, e isso aí, há necessariamente, ou indiscutivelmente, ou infelizmente, sempre vai haver. Eu não digo infelizmente não, a palavra infelizmente não é boa não, porque na verdade é exatamente isso, a questão das diferenças. Não é que o outro seja complicado, é que o outro é diferente. Então, olha, se você compreender isso, eu digo assim, que 1 quilo de problemas do seu relacionamento você já tira de casa. 1 quilo não, 1 tonelada. Tá certo? Por quê? Porque tudo começa exatamente porque nós temos o pensamento, nós não temos o pensamento, o entendimento de que a outra pessoa é diferente de mim. Então todas as vezes nós estamos batendo nisso exatamente para explicar. Quando você for conversar com alguém, se você tem um entendimento de que ela é diferente de você, você já descomplica muita coisa. Você já em vez de você brigar, não, porque você devia fazer assim, assim, assim. Não, peraí. É porque ele é diferente de mim. Geise, até a própria questão mesmo do falar diferente. Nós vamos falar hoje aqui que a mesma frase dita por um homem e dita por uma mulher, elas têm sentido diferente. Tem uma forma de expressão diferente? Não, elas querem dizer coisas diferentes. Ai, olha que coisa, eu não sabia disso. Eu achei que fosse só expressão. Não. Mas o sentido é diferente. Até o sentido é diferente. Né? Bom. Por exemplo, você chega e diz assim, uma mulher diz assim, eu tô com fome. O que é que ela está dizendo para o homem? Vamos dar uma saidinha, vamos comer fora, parar ali, né? Pra comer vamos parar alguma ali coisa. e tal, para a gente comer alguma coisa, que na verdade não quer dizer necessariamente que ela esteja com fome. Mas o que ela muitas vezes está pedindo, e mesmo que ela esteja com fome, na verdade, aquele momento ali para conversar, para conviver e tal. Enquanto o homem diz assim, eu estou com fome, é porque ele está com fome mesmo e pronto. É literal. Ele não quer dizer alguma outra coisa com isso. Certo. Ele quer simplesmente dizer, rapaz, eu tô faminto mesmo, tô comendo um elefante. Tem nada para comer aí não, né? Ele não tá querendo dizer outra coisa. E aí nós vamos entender um pouco também sobre isso. Porque que a mulher, ela normalmente usa de superlativos, né? Para dizer, por exemplo, qual é a principal reclamação da mulher acerca do homem? Vê se você lembra. E homem... Que ele não lembra das datas. A principal não é essa. Homem não presta atenção naquilo não que ouve. mudou, não ouve. Ah, sim, também não presta atenção, né? É uma das coisas que a gente fica... Homem teme muito quando a mulher diz bem assim,
Você notou alguma diferença em mim? Ai, meu Deus, vocês ficam procurando, né? Rapaz. Enquanto que a gente já pintou o cabelo. Não, a mulher chega, na outra não precisa nem dizer nada. Ela chega assim, mulher, tu cortou meio centímetro do teu cabelo, né? Ela nota. Uma mechezinha que mudou. Tu fez uma mão, olha, tu fez isso, tu fez aquilo, né? Enquanto que o homem, normalmente, ele não percebe essas coisas e nós explicamos, e vamos explicar novamente por que isso, né? Mas o primeiro ponto, quando você está se relacionando com alguém, é saber isso. Olha, não estou querendo dizer aqui que não existam complicadores, que não há complicadores, tá certo? Há situações em que, por um trauma daquela pessoa, um trauma de vida na história dela, ela tem alguns comportamentos que prejudicam, sim, que são prejudiciais, sabotadores não só do relacionamento, como sabotadores da própria felicidade daquela pessoa. Todavia, de uma maneira geral, nós podemos dizer que quem complica o relacionamento somos nós mesmos. Não é só essa questão de, não, é porque essa mulher ela é mal resolvida, ela tem algum problema nesse sentido, ou eu sou mal resolvido. Tem isso também, mas para além disso, vamos dizer, pessoas muito descomplicadas, mas na hora de se relacionar, se complicam. Você diz assim, rapaz, como é que fulano age assim? Ele é uma pessoa tão descomplicada, mas na hora que vai para o relacionamento, ele é uma pessoa muito complicada. Por que será? E aí a gente muitas vezes vai perceber o quê? Que na verdade não se trata de uma... Não é que a pessoa é complicada, é porque a pessoa é diferente. Então, primeiro ponto que você deve pensar quando você se relaciona com alguém. Todas as vezes que aquela pessoa estiver conversando com você, lembre, ela não é você. Não é uma projeção sua. É muito importante saber, né? Não é uma projeção sua. E, Geise, por mais óbvio que isso seja, nós caímos nisso constantemente. Por mais óbvio que você... é óbvio, Jorge, que a minha esposa não sou eu, que o meu esposo não sou, que o meu namorado, que a minha namorada, que o meu amigo, que não sou eu. É óbvio, mas você trata ou você espera que ele e ela reaja, sinta, haja, pense como você reagiria, agiria, amaria, sentiria. Existe. E isso faz com que isso se torne uma expectativa, que quando não satisfeita, gera uma frustração. E aí, além disso, gera uma tonelada de discussão desnecessária. Que se você simplesmente pensar só, é porque ela pensa diferente de mim. Então, deixa eu entender como é que ela pensa. Como é que ele pensa a respeito disso. A partir desse momento, você está dando um grande passo de amadurecimento no relacionamento. Pessoal, esse é o primeiro e grande passo. Primeiro, não é complicado. É diferente. Tirar essa palavra, né? Deletar essa palavra complicado. Pronto. E aprender a olhar. Resumir. Aprender a olhar, o outro é diferente. Ele tem uma estrutura diferente, até de pensamento, né? Sim, total. É pensamento, é sentimento, é ação. É diferente. E aí, quando a gente está falando do relacionamento homem-mulher, que é principalmente o que nós estamos falando aqui, isso se aplica ainda mais porque, pessoal, homem e mulher são diferentes. Foram criados por Deus para ser diferentes, para ser complementares, não é opostos. O pensamento que hoje se fala é do sexo oposto, não, é do sexo complementar. O que existe é a complementaridade. E que a gente sempre fala aqui, o que é que me enriquece, Geise? O que é que me enriquece do outro? Aquilo que o outro tem de... diferente que me... Isso. Aquilo que o outro tem que eu não tenho. E que quando o outro se dá a mim, ele me enriquece. Porque é algo que eu não tenho. Isso. Como é algo que eu não tenho, eu me torno mais rico porque eu não tenho aquilo, entendeu? O que me enriquece é quando eu recebo aquilo que eu não tenho. Aí aquilo que eu já tenho não me enriquece. A gente acaba com aquela história da metade da laranja, né? Exatamente. Nossa, não é metade da laranja, não é, ai, a minha alma gêmea. Não é alma gêmea. Na verdade, é aquilo que é diferente de ti, aquilo que te completa, aquele que tem aquilo que eu não tenho. E que por isso
me enriquece. Eu não estou dizendo que isso é algo simples, mas é algo que, se você tem isso, então, voltando, não é complicado, é diferente. E aí, quando Deus criou homem e mulher. Gênesis 1:27 seguinte, você vai ver. Deus criou o homem, Deus criou a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e a mulher. Então, é vontade de Deus que tenha sido criado, seccionado, partido, sexuado. Deus quis que o ser humano, ele vivesse a experiência de amor dessa forma. Onde com a complementaridade ou complementariedade. Então foi Deus que quis isso e por isso é bom. Então, primeira coisa, não olhe, quando você olhar para o outro, que você tiver esse pensamento, olha, fulano é muito complicado. Não, fulano é diferente. E eu preciso entender que ele é único, que ele, além de ser, e aí no relacionamento homem-mulher, além de ser do sexo complementar, o seu, do outro sexo, ele tem uma história de vida própria, que faz com que ele tenha comportamentos próprios devido, além da sexualidade dele, a história de vida que ele tem, inclusive os traumas. Isso não quer dizer que a pessoa não possa evoluir, não possa amadurecer, melhor, em vez de evoluir, não possa amadurecer. E aí, nesse entendimento de amadurecimento é que nós vamos crescer no amor. Mas aí, de maneira muito específica, vamos aqui falar vamos falar primeiro do homem ou da mulher, Geis? O que é que você prefere? Vamos falar do homem, né? Do homem? Porque eu quero conhecer melhor, admirar, né? Vamos recapitular, então. O homem. Qual é a palavra, ou quais são as palavras de ordem para o homem? Aquilo que mais importa ao homem, aquilo que ele foi criado, ou melhor dizendo, aquilo que, para o que ele se volta. Você lembra qual é a palavra de ordem que a gente falou em outros programas? Eu lembro que a gente falou sobre o ato de conquistar, ir buscar, trabalhar, progredir, crescer, não é? Exatamente. Diante dessas palavras de resultado e tal, a palavra que nós podemos dizer que se resume seria competência. Sim. O homem, ele se sente muito bem, a palavra de ordem dele é exatamente, não é competir, é competência. O homem, ele se sente muito bem quando ele realiza projetos, quando ele estabelece as metas e cumpre. Por isso que para o homem é muito legal quando ele sai colocando aqui no checklist dele, ele sai colocando ok. Quando ele olha assim, ganhei o dia. É muito show, o cara olha, Jorge, mas eu sou mulher e também gosto disso. Claro, não estou dizendo que é só homem que gosta disso, não, mas para o homem, isso para o homem é muito importante. Tanto é, Geise, sabe qual é o maior medo de um homem? Deve ser fracassar, né? Exatamente. O maior medo de um homem é falhar, é fracassar. Então, exatamente por conta da competência, muitos homens não se envolvem com mulheres ou se afastam, exatamente porque eles têm medo de falhar. Tem medo de falhar. Aí muitas vezes não querem nem arriscar. Por isso que amar para um homem é um arriscar-se. Entendeu? O homem, quando ama, ele está se arriscando. Para a mulher não é assim. De jeito nenhum. Para a mulher não é um arriscar-se. Por que um arriscar-se? A gente arrisca todo tempo. Agora, entenda, não é arriscar-se porque ele tem medo de sofrer. Aí a gente já vai falar da mulher, que daqui a pouco ela tem isso. Sim. Tá? Mas o homem não é que ele tem medo de sofrer. Ele tem medo de falhar, de não ser bom o bastante. Essa é uma coisa que é muito própria para o homem. Então, muitas vezes, o homem, ele tende a não se arriscar. Sim. Exatamente porque tem medo de falhar. Aquela história, tem gente que deixa de fazer concurso porque pode ser que não passe. Aí tem medo de, rapaz, se eu não passar nesse concurso, aí nem se arrisca. Porque tem medo de falhar e isso afeta diretamente a autoestima dele. Isso afeta diretamente. Então, o homem, quando ele se sente seguro, com uma mulher, seguro aqui, você perceba, tá certo? É sempre um risco. É sempre um risco para o homem. Então, ele tende a ter alguns comportamentos que acabam, vamos dizer assim, conduzindo a sua postura dentro do relacionamento. Por exemplo, o homem, ele se sente muito bem quando ele vê que a mulher precisa dele. Precisa. Aí, onde é que eu vou falar? Porque aqui vai ter uma diferença entre o precisar e o necessitar. Tá certo? Quando uma mulher precisa do homem, quando ela lança um olhar para ele,
E aí entenda quando eu falo do lance olhar. Quando ele sente que a mulher precisa dele, aquilo é uma motivação. O homem ele se sente motivado a se dar àquela mulher. Ele se sente impelido a arriscar. E quais são essas necessidades, essa expressão de estar precisando? É exatamente quando ele começa a perceber que aquela mulher olha para ele e confia nele. Ok. Quando ele, aí vai vir a diferença entre o precisar e o necessitar. Muitos relacionamentos, com o passar do tempo, a mulher, ele começa a perceber que algumas vezes ela não está precisando dele, ela está necessitando. Só não é a mesma coisa, não. Eu vou tentar explicar aqui a diferença. No precisar, ela coloca, e assim, não existe nenhuma, não é etimologia, não, nós estamos usando aqui uma expressão para poder explicar uma realidade. Sim. Certo? No precisar, ele se sente, ela demonstra a ele que ela confia que ele pode satisfazer aquela necessidade que ela tem de segurança, de se sentir amada, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E no necessitar, a mulher demonstra algumas inseguranças. E uma dessas inseguranças demonstra que ela tem insegurança em relação a ele. Não sabe se ele vai satisfazer essa necessidade dela. Essa desconfiança desmotiva o homem. Então, mas Jorge, não é a mesma coisa, não. Entenda, no primeiro momento, ela confia, ele sente que ela confia nele. Atenção, mulheres, a gente chega lá. Eu vou tentar compreender e tentar traduzir pra gente. Eu tô falando só para as mulheres agora. E no segundo momento, ela mostra uma necessidade que tem dele, mas ao mesmo tempo, ela já demonstra de uma maneira que não... Que é como se ele não pudesse satisfazer. Tipo assim, ó, eu vou pedir, mas eu já sei que tu não vai fazer. Entendi. Entendeu? Mas isso aí não é expressado, não. Não é que a palavra é essa. Quando é expressada, é pior ainda. Já tá no limite. Não, no limite não. Já chutou, já lascou, né? Porque assim, entendam. Quando o homem ele... vejam bem. Vamos lá, voltando. Qual é a palavra de ordem para o homem? Competência. Competência. Então, ele mostrar que ele pode. Mostrar que ele pode. E aí, quando ele vê que a mulher precisa dele, aquilo ali para ele é pão e manteiga, tá entendendo? Sim. Combina, feijão com arroz, tá entendendo? Banana frita com canela. Banana frita com canela, exato. Então, essas coisas fazem com que o homem ele queira estar com a mulher. Então, ela precisa de mim. Então, eu que tenho a força, e porque entenda, o homem ele gosta de atingir metas, de atingir objetivos. E muito embora, no primeiro momento, o homem, ele não esteja no campo do perder para ganhar, tá certo? No momento em que ele se apaixona, e que ele sente uma reciprocidade, e que ele sente que a mulher está precisando dele, aquilo ali é um motivador. Aí ele começa a dar a vida. Ele começa a dar a vida, mesmo ainda estou falando no âmbito da paixão, mas mesmo assim ele começa a dar a vida, mesmo que ainda tenha uma certa... É o dar a vida, mas eu que ganho algum lucro com isso, que eu tenho uma satisfação. Tá certo? Mas aí, com o passar do tempo, a mulher muitas vezes acaba se desmotivando por N razões, e a gente vai falar aqui ao longo do programa também. Ela acaba tendo algumas insatisfações e demonstrando essas insatisfações para ele, e começa a demonstrar não que ela precisa dele, mas que ela tem necessidades que ele não está satisfazendo. E isso faz com que o homem se desmotive. Porque aquilo ali mostra o quê? Que ele falhou. E aí, quando mostra essa falha para ele, em vez daquilo ser uma motivação, não, agora eu vou para cima, não. Ele tende a se desmotivar. E entendam, quando o homem ele sente que está falhando, o que é que ele começa a fazer? Ele se afasta. Por isso que é muito comum você ouvir um homem dizendo assim, como é que um homem lida com um problema? A gente já falou e vai falar de novo na questão da caverna. Mas, quando ele não está conseguindo, ele começa a dizer o seguinte, eu não me importo com isso. E isso é um problema. Por quê?
Quando ele está num relacionamento que ele sente que a mulher exatamente está desconfiando dele, que ela está apresentando necessidades que ele não está satisfazendo, ele começa a se sentir incompetente, ele começa a se afastar. Porque aquilo ali denota a falha dele. Aquilo denota, mostra, né? Mostra que ele está falhando. Isso, para um homem, isso é terrível. Então, mulheres, vamos aprender também a lidar com isso. Nós vamos falar daqui a pouco como é que a gente vai lidar com isso. E aí a gente fala também da mulher. Mas a gente está chegando na hora do break, né? Eita, já! É complicado esse break, viu? 13 horas e 32 minutinhos. Daqui a pouquinho a gente volta com essas dicas de relacionamento, como descomplicar a relação no nosso programa. Até mais. Fique ligado. Tá falando? Tá ficando claro? Deixa eu ver. O homem se afasta porque ele é competente. O pessoal tá ouvindo. Porque ele é competente. Porque Ele ele é quer, competente, porque ele quer busca mostrar competência. competência. Quando nós não entendemos isso... Não, primeiro, normalmente a mulher, ela mostra que ela precisa dele. Ora, você entende? O homem, ele quer mostrar competência. Aí você mostra uma pessoa que está precisando dele. Ele quer mostrar serviço. Aí então, fome com vontade de comer. Aí eles se juntam, né? Se relacionam. E aí, nesse relacionamento, é normal que exatamente por conta das diferenças, haja os desajustes, as pessoas não se entendam direito, não entendendo as diferenças, elas não se expressam direito, e aí com isso, o que é que acontece? Ela vai começando a ter frustrações. Dentro dessas frustrações, ela vai se sentindo frustrada, vai mostrando não mais precisar dele, mas necessitar dele. E essa necessidade é de paciência. Eu tenho essa necessidade que não vai satisfazer. 13 horas e 34 minutinhos. Coisa boa estar juntinho com você. Você que está aí na nossa live, acompanhando a nossa live pela página @Jorge Pinheiro Oficial e pelo Instagram também. Quem tá? Padre Antônio? Padre Antônio! Padre Antônio! Que alegria, sua bênção. Estivemos juntos agora também na Noite da Misericórdia. Maravilhosa. Foi maravilhosa. Cheia de graça, cheia de milagres, cheia de poder de Deus, cheio de alegria, que a gente saiu de lá cheio. Olha, Padre Antônio, muito obrigado. Muito obrigado por você existir. Muito obrigado por ser esse homem de Deus, esse homem que nos abre a Deus e esse homem que divulga a misericórdia divina. Eu sabia que já existia o texto da misericórdia, mas foi a partir do Padre Antônio. Aqui não estou querendo rasgar cedo, mas reconhecer a graça que é, e nós devemos de fato louvar a Deus pelo canal. E aí eu passei a conhecer mais a misericórdia divina, né? E aqui também uma grande propagadora dentro lá da Câmara de Vereadores da misericórdia divina, a gente lá leva na Câmara. todos os dias, às 3 horas da tarde, no nosso gabinete, né? Então quero agradecer porque você disse sim a essa inspiração de Deus, que eu sei que foi Deus quem me chamou para isso, e isso traz a nossa cidade, né, para a nossa vida, essa graça da misericórdia. Obrigada, viu? Obrigada por ser pastoreio na minha vida. Deus retribua também. 100 mil vezes, Mil vezes tudo que o Senhor faz. E nós sabemos o sacrifício que é tudo isso, a sua vida doada. Deus abençoe. Certamente o Senhor e é como eu, chorão, Padre Antônio. Né? Eu também, rapaz, eu sou chorão. Mas né? também quando ele dá aqueles pegados de orelha, meu amigo. Meu Deus Tá do sempre céu, aqui sei acompanhando. Bem, passei por isso, coitadinho de mim. Postulante lá com ele. Foi postulante? Fui postulante lá em Aracaju. Aquele tempo em Aracaju tu tava? Tava, ele era meu pastor do 96. Não, 96 eu não fui não, 97. 96. Eu fui missão em 97, aí em Aracaju fui pregar em 98. Ele tava lá. Padre, eu não tô conseguindo pregar. Pode, você vai agora pregar. Vou sim. Sim, senhor. Pois bem, vamos voltar aqui então. Nós vamos Grande agora abraço, pra padre. música? Não, vamos pra continuar. Música agora, a gente vai ouvir uma música linda do João Alexandre, Essência de Deus. Daqui a pouquinho a gente volta. Cadê ele? Ele tava onde? Assistindo de onde? Tá do Retiro. Hã? Tá assistindo aí, né, Padre Antônio? Ah, coisa Tá de boa. olho, né? Tá de olho, ó. Escuta. Coisa boa. Então vamos aproveitar aqui. Tá aqui, tô de olho. Padre Antônio Furtado, show. Também queremos mandar um grande abraço aí para Isaac Lima. Aí ele botou também aqui, Padre Antônio, né? Na escuta, tô de olho.
pedimos sua bênção, viu, Padre Antônio? Verdade, Padre, abençoa o nosso programa, viu? Jadielson também nos acompanhando aqui, Jadielson e Gino. Renata Macambira, Coisa boa. mandando aquela carinha, né, com aquele coraçãozinho. Muito obrigado por sempre acompanhar nosso programa. Beto Wilson, rapaz! Não. Beto Wilson, Direto show! de Salvador. Já pensou? Betão, tu não é fraco não, velho. Deus abençoe, de viu? você, Betão ia cantar, Michel no falsete direto, ia cantar parabéns pra você. Parabéns! Show de bola, Betão. Deus abençoe, Que viu? bom, Beto. Patrícia Menezes Nunes, eles ficam frustradíssimos quando não cumprem o tal checklist. É Entendeu tudo, verdade, Patrícia, você já sofreu na pele, né? Nós vamos falar sobre isso. Adilânia Primo. É a Adilânia minha prima? Deve ser. Deve Sempre ser, tem um Ela falou parente primo. do Jorge Ela falou nesse primo. programa. Não, mas é porque o nome dela é Adilânia Primo. Entrou, não é primo não. Quer dizer, não sei se ela falou em outro momento, mas é minha prima, lá do Cariri. Zélia Pereira, olá Jorge Pinheiro, parabéns pela palestra, gosto muito, tudo que você fala é a mais pura verdade. Muito obrigado aqui. E Luiz Lacerda, nosso amigão aqui entrou, né? Rita Lavô, também um tchauzinho pra você. Flávio Acena, Flávio aqui, campeão de natação da primeira Olimpíada Shalom, que aconteceu lá em Salvador, onde reuniu 6 comunidades, 6 missões, né? A gente que organizou quando eu coordenava o projeto de juventude lá, e o Flávio ganhou tudo lá na natação. Pensa no bicho que se garante. Parabéns, Flávio. Ah, Mas o Carlos Eduardo não tá hoje? Pois é, o Carlos Eduardo não apareceu ainda aqui, né? Olá, hein, Carlos Eduardo. Ele disse que às vezes ele não pode ouvir no sábado, aí no domingo ele ouve, Ah, inclusive ele tá baixa. no retiro também, eu acho que ele é postulante. Ah, ele é postulante, né? postulante, por isso. Patrícia Menezes também disse, meu marido precisa assistir isso, kkkk. Muito bem, Joana, grande abraço. Dote, grande abraço, meu amigo Dote, que já foi da comunidade também, grande abraço pra você, meu amigo. Maria Maritã Pinheiro Almeida Sofia. Não, tem Pinheiro. Primo, é da tá aqui, família. ó. Primo, eu quero uma cruz igual a sua, aqui em São Paulo, onde encontro. Vou te mandar o endereço, viu, Que prima? cruz, mas não é essa não. É. Vocação, né? Quero mandar um abração também pra tia Luzanira, minha tia, irmã do meu pai, ela que já é um grande dom, uma grande alegria. Onde ela passa, ela distribui alegria. Um beijão, tia. Deus abençoe. Temos aqui também o Edley Leitão. Relacionamento hoje em dia somente em Deus. Eu acho que é o Edler, né? O Edler. É o Edler. O tio Edler. O tio Edler. Foi minha ovelha em Chama, né? 97, o Chama, né? Chama. Ah, quem pega o homem dela. É. Oh, menino. Mas ele não envelhece não, meu amigo. Em Ele é 97 ele já tinha aquela cara. Jeito, É, o Só Magnólia. juventude. Unindo os corações à luz de Deus. Jorge Pinheiro. Olha aí, boa tarde. Voltamos aqui com o programa Relacionamentos de A a Z. Então, pronto, Deu agora certo agora? deu certo, né? Então, mais uma vez, boa tarde pra você. Você que ligou agora o radinho e sintonizou na nossa rádio, nós estamos falando aqui no programa Relacionamentos de A a Z. Eu e Geis Queiroz, todo sábado, das 13 às 15 horas, estamos juntinhos aqui falando sobre relacionamento, principalmente o relacionamento homem e mulher, mas falamos também sobre amizade, relacionamento pai e filho, etc. Tudo para que nós possamos cumprir mais e melhor aquilo para o que fomos criados, que é amar, que é nos relacionar. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é relação, Deus que é amor. 1h40 minutinhos, a gente vai continuar o nosso papo aqui hoje com o tema Descomplicando a Relação. Então a gente já sabe que essa palavra complicar precisa ser retirada, não é? Olhar para o outro e saber que ele é diferente e alegrar-se com essa diferença e não ficar tipo, né? Ah, meu Deus, é diferente, vou ter que aguentar. Não, diferente, eu vou enriquecer com essa diferença. Exato, não é aguentar, é entender melhor, e aí entendendo melhor, saber como fruir, como usufruir daquele tesouro que o outro é, que é diferente de mim, que me enriquece. Então, esse pensamento, ele muda o teu relacionamento, tá certo? Isso aí você começa a entender melhor, a compreendendo que ele é diferente. Você, rapaz, é porque é diferente. Então, eu só preciso saber como conversar. Até porque muitas vezes quando você fala uma coisa, ele entende outra. Sim. E quando ele fala uma coisa, você entende outra. Exatamente porque são diferentes, até a forma de falar precisa ser trabalhada.
Então vamos lá, a gente falou do homem, da questão, qual é a palavra de ordem para o homem? Competência. Competência. E para ele, qual é o maior medo dele? O maior medo é falhar naquilo que ele quer realizar. Exatamente, não ser suficiente bom para aquilo que ele está fazendo, Sim. né? Tanto é que eu estava pregando em um retiro, falando sobre relacionamentos, o Luiz estava comigo, e um jovem disse exatamente isso, ele fez essa pergunta, vem cá, Jorge, a gente falando sobre a diferença entre amor e paixão e tal, ele fez uma pergunta, aqui não vou falar sobre a diferença, mas só para expressar o que ele falou. Tá certo? Que mostra como é que muitas vezes o homem pensa. Ele disse assim: Jorge, eu me atraio, eu gosto muito de uma menina, mas eu acho que eu não sou digno dela. E aí por isso eu prefiro que ela seja feliz ao lado de outra pessoa. Isso é paixão ou amor? Aí ele fez essa pergunta. E aí eu expliquei a diferença e ao final eu fui explicar: olha, você é digno de toda e qualquer pessoa. Você é digno porque você é filho de Deus, você foi criado por você mesmo. Não importa se te falta dinheiro, se te falta isso ou aquilo. Ele era um rapaz também bonito. E aí, mas tem esse pensamento de dizer assim, eu não sou digno, nesse sentido de falar, eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de não ser bom o suficiente para ela. Isso acontece, gente, mesmo que de maneira muito inconsciente, acontece em todo homem. De não se achar digno ou bom o suficiente para a mulher. Quando a mulher vai mostrando para o homem que ela precisa dele e que ele é bom para ela, que ele é sim, ele é bom o suficiente, mesmo quando ele erra e tal, isso vai fazendo com que o homem cada vez mais queira se dar à mulher. E no sentido contrário, quando ela vai demonstrando cada vez mais que ele falha, que ele é incompetente, isso vai fazendo com que ele se sinta desmotivado e com que ele se afaste da mulher. E aí a gente vai falar, por exemplo, e a mulher, qual é a palavra de ordem? Cuidar, amar, acolher, dar atenção, né? Relacionar-se. Exatamente, que engloba tudo isso que você está falando. Então, para a mulher, a palavra de ordem é relacionamento. Enquanto que para o homem é competência, para a mulher é relacionamento. A mulher, ela foi criada exatamente para se relacionar. Ela que vai trazer a vida, ela que vai gerar a vida juntamente com o homem, mas que ela vai gestacionar, né? Ela vai ficar com a vida dentro dela, ela que tem que ter aquele cuidado especial quando a criança nasce. Isso tem reflexos diretamente na psique da mulher, na psicologia da mulher, na espiritualidade, no corpo físico, no gene. Você sabe que existe, pela pesquisa do DNA, você dá para saber se aquela pessoa era homem ou mulher. Pelos ossos, pela estrutura óssea, você pode saber se aquele esqueleto é de um homem ou de uma mulher. Fisicamente, homem e mulher são diferentes. O homem ele tem cerca de 43% a mais de capacidade muscular que a mulher. O homem ele foi feito para força, para cuidar, para trabalhar. E por isso que ele tem em si, psicologicamente, essa palavra competência. Enquanto que a mulher, exatamente porque tem a maternidade, porque ela vai cuidar da criança, e a criança precisa ter alguém que tenha um zelo por ela, que perceba quando ela não está bem, pelo olhar, etc. e tal, a mulher ela tem esse olhar mais detalhista. E isso faz com que a mulher ela tenha essa palavra, esse cuidado por relacionar-se, por estar com a outra pessoa, por cuidar. E aí, qual é o grande medo da mulher, Geise? Pense aí, qual seria o grande medo da mulher? Para o homem, o grande medo é não ser bom o suficiente. O grande medo da mulher deve ser de não ser reconhecida, né? De não ser digna de ser amada. De não ser merecedora daquela relação de amor, né? De não merecer o amor. Não dar certo também. E o que é que acontece com isso? Como a mulher ela tem esse medo dentro dela, ela começa a agir como? Ela começa a se dar, para mostrar constantemente que ela é digna de amor. Então, existe isso dentro da mulher, ela é mais perfeita no amor, mas ela tem dentro dela, por causa desse medo, essa impulsividade a se dar. E aí qual é o grande problema disso? É porque chega um momento em que ela se frustra. Não é nem que ela canse, né? Mas é porque ela cansa. Cansa. A gente sempre diz assim que a gente
fica cansada, mas se tiver uma outra atividade ali que dependa de nós, a gente vai de novo ali, né? Não, veja bem, não é que cansa e para, é porque Sim, ela cansa. Ela cansa, ela mas não fica estagnada, ela não paralisa, mas ela realmente mas dói, né? Dói, e chega um momento em que ela diz, eu tô cansada de me dar, eu só dou e não tem alguém que se me dê, né? E aí é onde começa a cobrança no homem. Ela se dá muito. O homem, ele não tem muito essa preocupação, ele se dá, mas ele não tem essa preocupação de se dar muito. Ele não tem essa por causa do medo dele é outro. Entenda? Então a gente vai tendo comportamentos a partir do medo que a gente tem dentro de nós. E aí, isso aqui eu estou falando de uma maneira geral, porque, como eu falei, tem pessoas que têm alguns traumas e aí acaba ou isso potencializando, ou isso aumentando, ou tendo outros medos e tal. E aí nós temos um comportamento fruto desse medo que nós trazemos dentro de nós. Mas um medo que é recorrente em todos os homens é o medo de não ser bom o suficiente, e a mulher, um grande medo é de não ser merecedora de amor. E aí o homem toma uma postura por conta disso, e a mulher toma outra postura. Então a mulher, porque ela tem medo de não ser merecedora, ela se dá. Ela continua se dando e exatamente querendo com isso de maneira inconsciente, tá? Isso é uma maneira inconsciente, não é que ela espera que as outras pessoas se deem a ela também. Ela espera que com isso ela se torne merecedora. E a mulher merecedora de amor por ela mesma. Pela própria criação dela, por ela é dom de Deus. Ela não precisa se dar tanto. Por isso, nós precisamos nos dar, porque nós fomos criados para isso. Mas é por isso que muitas vezes as mulheres, eu escuto muito isso, mulher chegar e dizer assim para mim, eu tô cansada de me dar. Eu tô cansado. Aí quando você começa a fazer com ela uma anamnese, um entendimento do porquê ela está se dando, aí você vai percebendo que, na verdade, ela está se dando e se doando, porque no fundo, como ela não se acha merecedora de amor, ela faz isso para se tornar merecedora. E aí quando o outro não a ama como ela espera que ele amasse, que é se dando como ela se dá, ele se dá de outra forma, como ele não faz daquele jeito, ela se ressente. E diz, ele não se dá como eu me dou. E aí, com essa frustração, ela começa a cobrar do homem, esperando já que ele não vai dar. Entendeu? É, porque você é assim mesmo, você não vê, né? Você não vê aí incorre onde? Exatamente naquilo que eu falei. Em vez de precisar, no começo, ela mandava um sinal de que precisava dele. Agora ela manda o sinal e que sabia que ele poderia corresponder. Agora ela manda o sinal de que necessita dele, mas que ele não vai responder a isso. Aí o que é que acontece? O afastamento. Então, quando nós começamos a conhecer um ao outro, começamos a conhecer essas diferenças, começamos a entender melhor o comportamento masculino e o comportamento feminino, fica muito mais fácil de lidar no relacionamento. Então, o homem, ele pode entender que a mulher precisa que os sentimentos dela sejam validados. Sim. Sejam validados. É por isso que a gente diz, quando uma mulher está chateada, como é que a mulher lida com os problemas, Geise? Ela procura extravasar, falar com as outras, né, com as amigas, com a pessoa mais próxima. Ela quer tratar aquele problema, esmiuçar, tornar claro aquilo ali. A mulher, ela, inclusive, certíssimo isso aí que você falou, inclusive, tem umas diferenças aí, uma diferença muito clara. Como é que a mulher, quando ela está falando de um problema, entenda, quando ela está com um problema, ela pensa em voz alta. Sim. Ela pensa em voz... Homem não. A mulher, ela está falando, ao mesmo tempo que ela está falando, ela está processando as informações, e aquilo é uma forma que ela tem de processar e de, inclusive, encontrar soluções. É lindo, gente. Cheio de homens aqui, vocês estão achando maravilhoso, graças a Deus. E aí, ela vai falando, e o falar, além dela se sentir bem por falar, ao mesmo tempo ela vai percebendo coisas e vai falando. Então, automaticamente, o que é que uma mulher pensa que para um homem vai ser bom? Que ele fale também. Isso para ela, para a mulher, é uma coisa fantástica, principalmente quando você não está bem, que chega uma mulher e diz assim, Geise, tu não está bem, eu estou notando, né? Tu não está bem. Aí, automaticamente, você já pode até, se você não estiver muito bem mesmo, você já faz beicinho, né? Já faz beicinho, né? Se alguém chegar e fizer assim, ó, foi, né? Aí você já chora. Porque ela me viu.
ela me viu. Ela me entende, Outra né? pessoa me viu. Porque entenda, como a mulher não se acha inconscientemente merecedora de amor, quando alguém olha pra ela, eu mereço ser amado. Assim, entendeu? Aquilo ali. Exato. Então isso pra uma mulher é muito bom, ser vista. Ser vista. Ser notada. Dons, exato. Inclusive, a pessoa até diz, né, que as mulheres elas não se vestem para os homens, elas se vestem para outras mulheres. Né? Porque vai ser vista. Sabe que quem olha mesmo é mulher. Né? Mas isso aí, a gente está falando aqui, mas não vamos entrar nesse ponto agora. Outro dia a gente pode falar sobre isso. Mas então, nesse sentido, você vai vendo que a mulher, ela tem essa necessidade. Quando ela é vista, então, ela presta atenção nos detalhes. Exatamente porque a estrutura psicológica dela foi criada para estar atenta aos detalhes, para estar atenta ao bebê, etc. Então a mulher ela tem essa visão do todo, periférica, entende? Ela consegue ver tudo que está aqui. A gente, com certeza, se a gente perguntar aqui todas as coisas, ela vai dizer onde tem o texto, onde tem não sei o quê. E a gente muitas vezes olha aqui, rapaz, onde é que está o mouse? Está aqui o mouse na minha frente, certo? Aí a gente olha e diz, rapaz, Geis, tu viu onde foi que eu deixei o mouse? Aí ela vai e diz assim, está aqui, Jorge, na tua frente. Né? Você botou aí agora, né? Isso acontece muito lá em casa. É muito comum porque o homem, ele quando olha, ele tem um foco numa coisa. O homem, ele nesse sentido é muito focado. Ele quando olha para uma coisa, ele só olha para aquilo. Entendeu? Então ele não vê, quando ele olha esse papel, ele não tá vendo que aqui tem esse microfone e tal. Até assim, na visão existe isso, ele tá vendo. Só que a mulher, ela consegue perceber tudo aquilo. Quando olha para um canto, ela consegue perceber tudo o que está aqui. O homem não, ele olha no foco. Então é a forma de pensar do homem. É por isso que a gente diz que a mulher ela consegue chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. O homem não, o homem só consegue fazer uma coisa de cada vez, inclusive pensar. Aquela história que eu já disse. A gente está aqui no carro, né? Está aqui escutando um som. Aí minha esposa começa a conversar. Qual é a primeira coisa que eu faço? Eu diminuo o som. Preste atenção como todo homem faz isso, tá certo? Você está conversando com um homem, tá certo? Por ser mulher. Se tiver o som ligado, o som mais alto, começa a falar com ele. Você vai ver como quase que naturalmente ele baixa um pouquinho o som. Não é porque o som está alto e não dá para te ouvir. É que a gente não consegue prestar atenção no som e em você. Entendeu? Então, quando a gente está procurando um endereço, tá aqui o som ligado, o homem diminui o som para procurar um endereço. Parece uma coisa assim, que não tem nada a ver, mas é a forma, é como o homem pensa, é a estrutura cerebral dele. Faz com que ele tenha esse foco. Então, se pode até dizer, não, o homem é mais focado e tal, nisso aqui, enquanto a mulher vai no shopping, ela faz 1000 coisas, ela não lembra o que foi que ela foi fazer primeiro. Ela foi para lá para fazer não sei o que, mas ela faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro. O homem não. Eu fui para fazer, por isso que o homem quando vai, muitas vezes tem homem que quando vai falar com a mulher, ele diz assim, foco, objetivo, né? O que foi que a gente veio fazer aqui? Mas é exatamente porque a mulher ela tem essa capacidade de pensar em várias coisas ao mesmo tempo, enquanto o homem ele é mais focado naquilo que ele tem que fazer. Isso aí é próprio dessa palavra de competência e é necessário que a gente compreenda que é assim, que isso não tem nada de errado, nem eu posso até dizer que é bom. É bom que você perceba que o homem pensa assim e que você entenda que a mulher pensa assim. Então, o maior medo da mulher é exatamente não ser digna, não ser merecedora de amor. E aí, diante disso, ela começa a se doar, a se dar, a se entregar e espera que vá acontecer da mesma forma. Só que ela espera que o homem se doe como ela se doa. E aí, quando o homem não se doa daquela forma, aí ela se sente frustrada, começa a cobrar do homem, já sabendo que ele não vai conseguir dar. Vendo o homem que a mulher mostra uma necessidade e não confia que ele é capaz de satisfazer aquela necessidade, como o homem tem medo de falhar, para não falhar, ele começa a afastar a mulher dele. Aí é o fim, né? Aí é onde os relacionamentos degringolam, né? Começam a acabar. E aí, então, falando da questão da mulher, e aí como a mulher lida com o problema, ela começa a falar. Ela fala, e ao mesmo tempo ela está processando os problemas dela enquanto ela está falando. Ela pensa em voz alta. Tanto é que eu canso de ouvir essa frase de Jamile: pensar em voz alta, amor.
Né? Ela diz muito isso, porque às vezes eu fico calado, pensando nas diversas coisas que eu não consegui resolver e tal, burilando. Eu penso nas diversas coisas, mas na verdade a gente pensa de maneira específica em uma. O homem, ele normalmente não pensa, eu não resolvi isso, não. Mas eu não consegui resolver isso aqui. Cara. Tem uma que ele foca, né? Tem, não consegui resolver isso. Porque ao mesmo quando você começa a pensar em outras coisas, isso te alivia. O homem, ele se alivia mudando o foco. A mulher se alivia, se sente melhor falando. Ao falar sobre o problema, ela já se sente melhor. E ao mesmo tempo ela não está atrás de uma solução. O homem, como ele lida com a competência e ele se sente bem resolvendo problemas, quando ele não resolve, aquilo ali não deixa o cara bem. Aí, como o homem é focado, aquilo ali fica martirizando ele. E aí ele fica o quê? Calado. É por isso que a gente diz, ele entra na caverna. Ele entra na caverna. E a mulher, deixa eu dar um conselho, não acompanhe o homem quando ele for para a caverna. Porque vai sair o dragão e vai te queimar. Entendeu? Tem um dragãozinho lá. Pode estar fazendo o que aí? Por que tá calado? Exato. Você não tá falando. Fala, desembucha. Começa assim, ó. O que é que tu tem? Eu sei que tu não tá bem. Quando a mulher diz isso, o que é que ela tá dizendo para ele? Eu te amo, eu te vejo. Só que mas na verdade não é assim que o homem entende, né? Não é. Porque isso para a mulher é um ato de amor. Eu estou te vendo. Porque se ela estivesse ruim, o que é que a alegra? Qual seria um sinal de grande amor? Se o homem chegasse e dissesse: meu amor, eu estou notando que você não está bem. O que foi? Vixe, diga isso aí para sua esposa. Maravilhoso. Gente, tu é um cara, tu é show de bola, velho. Entendeu? E ao invés de perguntar assim, o que é? Tá na TPM? Gente, aí é mesmo que mandar matar, né? É então, quando a mulher diz isso, o que é que ela está dizendo? Eu te amo, eu te percebo, eu te vejo. Só que o homem, ele não tem esse pensamento, porque para ele lida com a competência. Então, o homem só fala sobre o problema dele com outra pessoa quando aquele problema já perdeu a força sobre ele. Sim. Ou quando ele quer um conselho de alguém que ele considera superior a ele, porque aí ele não está sendo humilhado. Entendeu? De alguma maneira aquela pessoa tem uma expertise, tem alguma coisa. Não, pô, fulano é porque fulano se garante. Então eu perguntar para ele não me humilha. Uhum. É um cara que se garante. Entendeu? Ou uma mulher que se garante, etc. Mas normalmente o homem pergunta a homem. Mas para ele não se sente humilhado. Jorge, ele não pergunta a mulher porque ele se sente humilhado. Não. Se for uma mulher que tem uma expertise, ele vai perguntar para ela e não vai se sentir humilhado. A questão não é ser homem ou mulher. É ter alguma coisa que ele não se sinta. Isso enquanto ele está com um grande problema. Quando aquele problema começa a perder a força sobre ele, aí ele fica mais à vontade de falar. Porque aí ele já não está mais atrás de uma solução. Ele já está ali mais tranquilo. Então ele não está mais atrás de uma solução. Ou então ele vai falar quando encontrou uma solução. Amor, aconteceu isso aqui, eu fiz isso, não foi show? Aí, sabe, ele fica já contando como foi que ele conseguiu a solução, porque aí ele quer os louros, né? Tu se garante e tal, né? Então, quando o homem entrar na caverna, mulher, não acompanhe na caverna, porque você vai se queimar. Deixa ele lá na caverna. O dragão lá, tem um dragão na caverna, lembre disso. Não fique nem na porta da caverna esperando ele sair. Não fique nem esperando na caverna ele sair. Tá certo? Okay. A gente vê que o Lucas é um homem que fica, né, querendo cumprir os horários bem direitinho. Isso. Deu 2 horas break. Então vamos aí pro break, né? Porque o Lucas tá mandando aqui, ou a gente bota ou a gente... Deus me livre com essa caverna do break. Deus né? me livre. Deus abençoe. A gente volta já já. A gente volta. Fique ligado. E aí, galera, vamos aqui inclusive falar do pessoal que tá aqui mais, né? Ah, mas aqui teve uma hora que a Maritã falou mesmo, primo. Foi? Mas é a Adilânia. Não, mas era a Adilânia primo. Não, então você vacilou mesmo, Luiz. Teve jeito, velho. Quem me chamou de primo foi a Maritã mesmo. Não foi a Adilânia, não. Então nós temos aqui muita gente que está acompanhando o programa. Quem mais? Vamos lá. Quem mais? Vamos ver aqui de onde Quero foi que mandar eu aqui um parei. abraço pra Alzirinha, que tá ouvindo a gente. Pra quem mais? Pra Joana também. Pra Sergiane Miranda. Pra Santinha, lá no Jardim Planalto, tá certo? Um beijo grande. Eu sei que vocês estão na escuta. Ah, joia. Dedé Priscila Melissa, que é lá do Shalom do Mundo Bim. Grande abraço pra vocês.
Patrícia Menezes Nunes, né? O Cairo que hoje não está conosco, mas que fica acompanhando aí ligado. Mandar um abraço também para Raquel, que nesse instante deve estar lá no retiro da comunidade, né? No intervalo, que a gente está já voltando para lá, né? Tem o Ivo também. Ah, o Ivo, nosso irmão, o Ivo Nias, juntamente com a Sioneide. Deus abençoe. Jorge, como lidar quando você está numa caminhada e você sente o chamado de Deus e às vezes seu cônjuge está frio? Como evitar um conflito dentro do relacionamento? Um abraço do seu amigo Dedé, lá do SEV do Mudubim. Então aqui, Dedé, nós sabemos que você fez essa pergunta de uma maneira geral, porque eu conheço você e sua esposa, sei que não se trata de vocês. Mas a gente pode falar sobre isso no outro programa, né? Para não mudar muito o assunto. E até porque a gente já falou sobre isso no outro programa, né? Há 2 programas a gente falou sobre isso, se a fé interfere no relacionamento. 2h02. Que bom estar juntinho com você no programa Relacionamentos de A a Z, aqui na Shalom 690 AM. A gente vai de música agora, né? Deixa eu ver qual é a música. Qual é a música? Pimentas do Reino. O pessoal canta super bem com a música Flor. Daqui a pouco a gente volta com dicas concretas para descomplicar a relação. Magna Dias, lá no Grangeiro. Minha amiga, quanto tempo, Deus abençoe Magna, Deus abençoe toda a sua família. Nilson Menezes, Paulinha Pedrosa, Geise. Paulinha, linda Paulinha, foi da Comunidade de Vida. Qual é a Paulinha? Linda Paulinha, pequenininha, com os cabelos enroladinhos. Morava lá em Fátima. Sei quem é. Ai, tô vendo aqui. Sei quem é, Paulinha, grande abraço, saudade, Paulinha. Deus abençoe. Aqui a Débora Vigílio mandou aqui uma carinha também, com aquele coraçãozinho no olho. Muito obrigado. Tá gostando do programa. Tá gostando do programa, né? Petros Uchoa, sempre fica impressionado com esse programa. Nem veio mais, né, Petros? Um abração pra você, um beijão pra Tiara. Abandonou, né, cara? Tá certo, tô brincando. Lister Leão, grande amigo, Deus abençoe a você, Lister. Magda, parabéns pelo programa, muito obrigado. Tiago Henrique entrou, um grande abraço, Tiago Henrique. Josiane Josino, muito obrigado também. Aí tá aqui Marlene Oliveira. Eita coisa boa, Jorginho. Apresentar programa em rádio é fantástico. A melhor experiência que já vivi. Tudo graças a Deus e ao Padre Antônio Furtado. É isso mesmo, Marlene. Grande show, é muito bom. Olha quem entrou também, Geise. Luciana Ronce. Luciana não é fraca não, viu, amigo? Rafael Feitosa, grande abraço, Rafael. Encontrei com a Ilma agora antes de vir pra cá, viu? Sua sogra, grande abraço. Rafael Feitosa da Luana? É. Da nossa. Sempre exatamente. Beijo grande pra você, Rafael. Neucilene da Silva Martins, estou amando o programa. Muito obrigado, Neucilene. Quem mais, Geise? Quem mais? Você colocar óculos. Colocar os óculos pra ver, né? É isso mesmo, fica mais bonita. Você vê aqui, Francisco Fontenelle Belchior, já disse o nome dele? Não, ainda Ana não. Júlia? Não. Saudações. Estamos ligados em Quixadá, terra dos monólitos, Coisa Raquel de Queiroz e do rei do brownie. Muito bem. delícia. Diz que esse brownie é muito gostoso, né? Não, a gente só sabe se provar, né? É por isso que eu disse, pode mandar pra gente saber, né? Inclusive, quando eu tô falando sobre o amor de Deus, eu falo muito sobre sorvete de chocolate. Posso falar agora de brownie de chocolate. Você já trazia pra gente. Faz de conta que você nunca tomou sorvete, nunca comeu chocolate. Aí a gente vai falando sobre o amor de Deus nessa perspectiva. Do brownie, eu não vou mentir. Eu falo do brownie quando eu falo do pecado. Quando eu digo assim, sabe o que é que o pecado é? O pecado é gostoso, ele é atraente. O pecado é uma ruma de cocô. Só que ele não parece cocô, não tem cheiro de cocô, não tem gosto de cocô, ele parece um brownie. A pessoa pensa que é maravilhoso. Parece um brownie, tem cheiro de brownie, tem gosto de brownie. Você come, se delicia, mas você tá comendo cocô. É o que o pecado é. Aí teve uma pessoa que eu estava dando essa pregação lá no seminário de casais do Projeto Família. Aí quando eu disse, sabe o que é o pecado? É um brownie. Aí o cara, Jorge, muda o exemplo, a gente tá vendendo brownie lá fora. Muito bom. Esse brownie, já me disseram, o brownie do rei aqui do. É bom, é? Maravilhoso. É gostoso, mas tem que a gente provar. A gente só ouve dizer, né? É gostoso, Geise? É gostoso demais. Tu não sabe. Não, é verdade. Não, eu ouvi falar que era maravilhoso. Tá certo. Tem que ter experiência. Unindo os corações, a luz de Deus.
minutinhos a gente ouviu a música Flor com Pimentas do Reino. Jorge Pinheiro aqui conversando, ajudando a gente a entender um pouquinho todos mais. Todos nós, né? Aqui, eu e você falando relação. Aí. Exato. Mandando também a Neucilene, tá pedindo pra gente mandar um oi. Ela lá no Amapá, olha aí, o pessoal de todo o Brasil acompanhando o programa da Rádio Shalom, Relacionamentos de A a Z. E mandar também, ele até botou aqui o Anderson Nunes de Souza, só que minha esposa insiste em entrar na caverna. Aí ele botou uma carinha suave. Pois é, exatamente por isso que a gente precisa ir conhecendo e ir entendendo. Entendam, mulheres, eu sei que vocês amam, nós sabemos que isso é um ato de amor. Quer dizer, nós sabemos não, o homem precisa entender que quando a mulher está perguntando isso, o que é que você tem, e que você não quer falar, diga para ela, meu amor, eu não quero falar sobre isso agora, não tem nada a ver com você, fique tranquila, é só porque eu estou aqui resolvendo um problema e não dá para falar com você agora, porque não queria falar sobre isso agora. Mas tem muita mulher que insiste, por quê? Sou eu? Não, eu já disse que não é você. Existe essa desconfiança na gente. A gente fica achando que fez alguma coisa errada. Mas lembra por que é? Porque a mulher tem medo de não se sentir digna, merecedora de ser amada. Isso. Então ela normalmente tende a achar que aquilo é pessoal, que aquilo é com ela, que é porque ela não merece ser amada, ele não está amando, ele não está validando o sentimento dela. Mas na verdade não é isso. É porque o homem está na caverna. Então os dois têm que ter comportamentos. Os dois têm que ter comportamento que permita um saber... Dicas concretas agora. Pois é, exato. O homem está indo para a caverna, está acontecendo alguma coisa com ele, que ele não está conseguindo resolver, onde exato. Ele não está se sentindo bem. Aí ele... Dica para a mulher. Dica para a mulher. Para a mulher. Não pergunte o que ele tem. Mas ela não pode ficar calada. Então, uma dica para as mulheres. Vá para o shopping. Amor, eu tô percebendo que você tá precisando ficar um pouco mais quieto, né? Exato. Eu vou realizar algumas coisas, vou ler um livro, eu vou fazer outras coisas. Saia, que eu estou aqui quando você precisar. Vixe, Geis, tu se garante, eu tô aprendendo a fazer isso. Tô aprendendo. Pronto. Nunca mais terminou nenhum namoro. Pronto, então, exatamente. Na hora que você precisar. Eu estarei aqui, ok? E aí, ele também não demora muito, não. Pronto, não, além disso, o que é que o homem também deve... Tem mulher que ela também não tem essa consciência, ou mesmo tendo a consciência, ela esquece, porque é natural da mulher fazer isso. Então, quando a mulher fizer isso, não esquenta. Não deixa o dragão sair da caverna. Sim. Só diga pra ela, eu tô na caverna. Tô na caverna, eu tô precisando... Né? Daqui a pouco eu saio. Espere só um pouquinho. Eu vou dar um break, né? Dar um break. Exato. Ó, não vamos falar sobre isso agora, não. Aí muitas vezes a mulher... Tá bom, não vou falar sobre isso, não. Aí a mulher quer começar a falar sobre outros problemas dela. Pro homem, ele precisa saber que a mulher não tá com problema. Se o homem souber... Se a mulher ficar falando sobre outro problema, como é que a mulher se sente bem? Falando sobre os problemas. Aí o homem está na caverna. Aí ele pensa o seguinte, não, pois tá bom, ele está na caverna, não vou perguntar o que é que ele tem, vou falar sobre outras coisas. Só que ela fala sobre outras coisas, mas sobre outros problemas. Aí acumula, e aquilo ali, o homem fica assim, pelo amor de Deus. Focado. Me salve! Então, outra Alguém coisa... me salve! Me leva. Né? Me leve! Vou ficar aqui para sempre, né? Então assim, é preciso que a mulher dê um espaço para o cara ficar no silêncio da caverna. E ele sentindo que a mulher, do jeito que você disse, quando você precisar eu tô aqui. Você está dizendo que, olha, ela não é um problema para eu resolver. Entendeu? Porque assim, quando o cara tá com um problema para resolver, qualquer besteirinha que você coloca é um problemão. E mesmo que você não esteja atrás de solução. Mas ele... Então assim, quando acontecer isso, mulher ajudem dessa forma. E homem, releve. Não é fácil, Geise, porque às vezes acontece comigo também. Sim. E minha esposa, ela tá falando ali, e eu sei perfeitamente, eu sei, mas mesmo assim pesa. Então eu tô aqui escutando e fazendo um exercício dentro de mim, para ela dizer assim, ela não tá atrás de solução. Eu tô aqui olhando para ela, conversando, dizer, ela não tá atrás de solução. Ela não está atrás de solução, ela está conversando comigo. Ela está só falando para se sentir bem. Então, eu estou aqui prestando atenção nela. Sim. Tá certo? Porque o que é que muitos homens fazem? É esquema assim, ele entra na caverna e tem muitos caras que tem um mecanismo de defesa. Eles entram na caverna e colocam a mãozinha
Assim, ó, fica falando com a minha mão. Só que eles não fazem isso, tá certo? Ele está aqui olhando para ela e a mulher tem certeza que o homem não está ouvindo. Ela tem certeza. E de fato, ele está ouvindo, mas ele está abstraindo. Por quê? Para tentar não pesar aquilo mais ainda nele. Aí a mulher se sente frustrada, porque o homem não ouve. Entendeu? Porque ela também está passando algumas coisas ali. Não quer falar ele também. Tá na caverna. Mas, Jorge, aí quando os dois estão com um problema, como é que faz? Aí os dois precisam aprender isso. Se você sabe que o homem está na caverna, você está também com um problema, está precisando falar, então os dois podem falar sobre isso. Olha, eu sei que você não está bem agora, eu queria falar com você sobre algumas coisas, porque eu quero só que você me ouça um pouquinho. Por favor, se for possível, se isso for ruim para ti... Jorge, isso é pisar em ovos. Não, não é pisar em ovos, não. É saber que o outro é outro. Sim. E você ter o respeito para com o outro que é diferente de você. E aí, quando você conversa e cada um diz, meu amor, olha, eu tô na casa, mas eu vou falar com você sim. Pode falar. Diga o que é que você está sentindo. Isso é ele, né? Ai, que coisa que você está sentindo. Linda. Isso também é muito importante. Do jeito que você falou aqui, que nós precisamos aprender a dizer assim, né? Fique aí. É sempre o caminho sempre de duas vias. Um ajudando o outro. Um ajudando o outro. Cada um conhecendo-se e conhecendo o outro, entendendo o que o outro passa e como o outro se expressa. Sim. E sabendo também as suas limitações e dizendo para o outro quando você está numa limitação. E não simplesmente se afastando. O homem, então ele fica nessa situação, ele começa a afastar. A não se importar. Por quê? Porque mais uma vez aquilo ali mostra que ele falhou. Então, para aquilo não pegar pesado nele, ele passa a se comportar como? Não se importando. Isso não me importa. Ele está aqui conversando, aí fica, isso não me importa. Isso não me importa. Isso dentro dele. Gente, eu tô passada. Entendeu? Por quê? Porque isso dói. E a mulher dói quando olha e sente que o homem não se importa. Ele não se importa, não é que ele não queira se importar, é porque aquilo é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa. Sim. Mas aí ele não diz que ele isso. seja insensível, que ele não ame, né? Não é que ele não seja insensível. Ele está se defendendo de algo maior. E muitas vezes isso é inconsciente. Ele até está fazendo um ato de amor, ele está ouvindo o que ela está dizendo. Sim. E está aqui bem assim, não tão atento, né? Mas ouvindo. Aí o que é que a mulher diz numa situação dessa? A mulher que gosta de usar superlativos. Você nunca ouve. Mulher gosta de tudo mulher, ela gosta de usar superlativos. Não é porque ela é exagerada. É a forma da mulher se expressar. Mas eu conversei contigo na semana passada sobre isso. Quando tu está dizendo nunca, entenda, para o homem, quando ele usa o nunca, ele não está usando superlativo. Ele está querendo dizer ali que aquilo ali nunca aconteceu. Então, quando o homem usa o nunca, tá certo? Sim. Claro, às vezes a gente usa o nunca também como superlativo, né? Rapaz, eu nunca vou fazer um negócio desse, sabendo que faz, né? Ou que fez, ou que pode fazer. Mas a mulher é muito comum ela dizer isso tranquilamente. Mas quando a mulher diz um negócio desse, o cara, ele não entende quando ela diz assim, você nunca ouve. O que é que ela está dizendo? Olha, normalmente você não está me dando atenção. Ultimamente eu estou me sentindo muito precisando de alguém para conversar e você não está conversando comigo. É isso que ela está dizendo. Só que a mulher, ela, primeiro, como a mulher é muito intuitiva e pega as coisas no ar, ela pensa que o homem é assim. Então a mulher gosta muito de indireta. Como assim? Vamos lá. Ei, meu amor, o caminhão do lixo já passou. Aí o homem entendeu o quê? Ela está perguntando sobre o caminhão do lixo. Se o caminhão do lixo já passou. Disse, não. Pronto. Aí depois, amor, tu não botou o lixo lá fora? Eu disse, tu não falou pra mim? Falei pra ti. Eu falei pra ti, pra você colocar o lixo lá fora. Tu tá entendendo? Então, a mulher, pra aquilo ali, pra uma outra mulher, ela entenderia facilmente o que ela tá querendo dizer. O homem não.
O homem, ele é objetivo. Por que tu não me disse pra colocar? Na cabeça da mulher, inclusive ela disse. Ela achou que aquele foi claro demais. Foi claro, aquilo ali, a mensagem está muito clara. Entendeu? O caminhão do lixo já passou. Tu acha que eu ia perguntar o caminhão do lixo já passou? Eu estou perguntando exatamente para dizer, então bota o lixo lá fora. Por isso que a gente pode entender que a comunicação, a boa comunicação... Excelente. Ela é eficaz, não é? Ela é fundamental. Porque já sabemos que o homem vai para a caverna, mas nós não sabemos como falar com ele enquanto ele está na caverna. O homem já sabe que é complicado para a mulher vê-lo na caverna, distante daquilo. Mas ele também não sabe comunicar a ela algo que possa ajudar a relação. É por isso que tudo é diálogo. Tudo é diálogo, impressionante. Então, quando você Precisamos sabe... aprender a falar, né, com o outro. Pronto, gente. Você chegou na conclusão de tudo. Como é que a gente descomplica tudo? Qual seria? É exatamente conversando, expressando. Um dos grandes problemas hoje da atualidade é porque a gente também não se conhece. Nós somos pessoas muito superficiais que precisamos amadurecer. O grande problema é que nós temos demorado no amadurecimento ou temos entendido o amadurecimento apenas em outras áreas. Enquanto que esse fruto desse conhecimento, como é que eu estou amadurecendo? É quando eu começo a ver quem eu sou, começo a perceber atitudes minhas que não são compatíveis com aquilo que deveria ser. Sim. E aí eu acabo me fechando em mim mesmo, enquanto eu sou criado para o outro. E aí com isso, essa falta dessa boa comunicação acaba prejudicando o relacionamento. Aquela história que eu falei do bico de pão, que eu vou contar aqui de novo, porque talvez alguns não tenham ouvido. Um casal, depois de 25 anos brigando, aí a mulher chegou e jogou na cara dele algo que ela fazia. Né? Exatamente porque ela estava cansada tanto de se dar. Entende? Olha, uma coisinha. E isso é fato, é real. Ela chegou e disse, olha, você não sabe como eu te amo. A parte que eu mais gosto do pão é o bico de pão com manteiga. Todo dia eu partia o bico do pão, botava a manteiga e dava para ti. A parte que eu mais gostava. Aí o cara começou a rir, digo, pois saiba você agora que quem mais amou fui eu. Porque a parte que eu mais odeio do pão é o bico. Mas eu comia todo dia porque você me dava. Eram sacrifícios que não eram necessários ambos fazerem. Se ambos tivessem conversado... Tá certo? E no amor é o diálogo. Ele diz, poxa, mas ela vai ficar chateada se eu contar. Não, diga, é uma coisa que é assim, você pode falar. Você tem que falar para sua esposa. Você tem que falar com seu esposo determinados assuntos. Né? Não vou dizer que tem tudo. Nós vamos ver aqui que tem coisas que, de fato, talvez não sejam melhor ser contadas. Se aquilo não vai acrescer no relacionamento. Tá certo? Só vai prejudicar, em outro dia a gente pode falar sobre isso, para eu não falar agora de relance e não poder aprofundar. Mas, de maneira geral, fale. Por exemplo, se ele tivesse dito, meu amor, muito obrigado por você me dar o bico do pão, mas eu não gosto não. Ela é mesmo, tu não gosta não, por isso que é o papai que eu mais gosto. Eu digo, pois show de bola, pois toda vez eu vou te dar o bico do meu pão para você comer. Olha como ia ser ainda um ato de amor. É verdade. Entendeu? É por isso que a gente diz que às vezes nós esperamos que os outros amem como nós amamos. Mas se você quer saber como é que o outro gosta ou quer ser amado, veja como ele ama. Através dos atos dele que ele pratica para com você. Aí você vai perceber como ele ama e como você pode amá-lo a partir de como ele gostaria de ser amado. Não sei se eu fui claro. Né? Mas é assim, aquela história do que eu sempre conto da reciclagem, quando eu vou para reciclagem, que eu volto e boto os cartazes. Então, eu automaticamente, mesmo que para aquilo, para mim não seja tão importante, não seja, né? Eu sei que aquilo foi um ato de amor, ou seja, ela gosta daquilo. Então, quando ela vai para reciclagem, que ela volta, eu vou e boto também os cartazezinhos, porque é uma forma de amá-la como ela expressou que gostaria de ser amada. Sabe o que eu lembrei agora, Jorge? De uma coisa da minha mãe e do meu pai. Eu sempre busco um pouquinho recordar o que eles foram, né, pra gente. Que a gente considera, assim, um casal bem legal. Com todas as fraquezas, mas bem ajustado. Eu lembro que quando se quebrava alguma coisa em casa, ou queimava o rádio, ou então queimava a televisão, mamãe sempre dizia assim, não conte a seu pai quando ele chegar.
Porque ele vai chegar cansado do trabalho, ele vai chegar agitado, devem ter acontecido muitas coisas no trabalho, e é mais uma coisa que vai pesar sobre ele, porque ele quem vai consertar, ele que vai, né, prover aquilo ali. Então, a gente procurava, assim, ficar todo mundo, né, doido para contar, mas querendo saber que hora a gente ia contar aquilo, né? E uma sabedoria muito grande, porque se tratando dessa coisa da caverna, né? O homem tá ali naquele problema e tudo. Se eu trago mais problemas, é claro que eu vou precisar daquela companhia, mas a mulher também pode ali naquele momento reanimá-lo contando coisas que estão sendo resolvidas, coisas boas que estão acontecendo, né? Fatos favoráveis àquela relação, né? Para que o outro se sinta um pouco até mais leve, menos pesado daquilo e possa sair até um pouco antes do que ele previa da caverna. Né? Perfeito, Geise, perfeito. E sua mãe que faz a leitura, você vê que ela talvez ela não soubesse, não tenha lido nada disso, mas pela própria intuição dela, ela ia percebendo essa realidade e sabia como se comportar diante disso. Então, se você sabe disso, muitas vezes é o reafirmar ao homem que ele tem que aquilo que ele tem feito tem sido algo muito bom, tem dado resultado. Bom. É aquela história que a gente falou também, que ninguém gosta só de crítica, de uma pessoa que tudo fica criticando, tudo fica falando, só fala das coisas ruins. Homem nenhum gosta disso. Pessoa nenhum gosta disso, mas homem principalmente. Entendeu? Porque como ele tende a se relacionar com a competência dele, né? Quando você conta um problema, ele está aqui tentando encontrar uma solução. Quando você conta qualquer problema que você não está nem atrás de resposta. Aí ele diz uma coisa: rapaz, olha, no meu trabalho tem uma pessoa que está me incomodando demais. Aí ele diz logo: eu não fico perto dela não. Aí a mulher não está querendo solução. Ela está querendo só dizer que tem isso aí, ela está querendo contar isso aí. Aí ela continua contando não sei o que, aí ele, poxa, acabei de dizer para ela que é só ela não ficar perto, já deu uma solução e ela ainda está falando. Está esticando a palavra. Está esticando a conversa sobre isso. Entendeu? Ele começa a se frustrar, porque a resposta que ele está dando não é satisfatória. Sim. Aí ele diz, poxa, eu estou falhando. Aí ele tem, tipo assim, deixa eu falar aquela história, não me importo. Entendeu? Então, aí ela sente o quê? Que ele não está validando o que ela está sentindo. Então, vocês estão entendendo, pessoal? Rapaz, Jorge é muito complicado. Não, pessoal, é diferente. É muito diferente. É diferente. Mas entenda, não tenham o olhar de dizer, rapaz, homem é complicado demais, seria tão mais simples. Mulher é complicado demais, seria tão... Não. É diferente. E é isso que enriquece. É isso que é show de bola, essa diferença que existe entre nós e que quando você entende, quando você aprende e você aprende a conversar sobre isso, isso faz toda a diferença no relacionamento. Exatamente, aprender a conversar. Aprender a conversar, essa boa comunicação. Entender muitas vezes, você mulher, quando vai falar com o homem, entenda, não adianta falar meias palavras. Seja muito clara com ele. Quer que ele coloque o lixo lá fora? Diga assim para ele, meu amor, você poderia colocar o lixo lá fora? Peraí, meu amor, vou. Ou ele vai agora, vai daqui a pouco. Mas você disse o que é que você queria. Mas, Jorge, se eu estou perguntando, se eu estou dizendo, por exemplo, o lixo está ali, é claro que eu estou dizendo para ele colocar lá fora. Mas o homem ele precisa focar. É porque é burro o homem? Não é burro não. É porque precisa você dizer especificamente. Entendam, se nós somos diferentes, é só você entender. Para aqueles que não entendem o alemão, você está conversando com uma pessoa com um alemão, você, o que esse cara está dizendo, mas não sei o que é né? Aí o cara está falando, você vai atrás de entender melhor o que ele está falando. Então, da mesma forma, o homem ele também, quando a mulher fala assim, diga para os homens, meu amor, o que é que você está querendo dizer com isso? Está entendendo, homens? Você também pergunte para a mulher, eu não entendi direito. O que é que você está querendo dizer? Né? Entendeu? Homem, quando você não entender, mas entenda, o problema para o homem é mais difícil, porque ele entendeu a pergunta. Qual é a pergunta? O caminhão do lixo passou? Não. Pronto. Tá entendendo? Ele não entendeu que por trás ali tinha outra coisa. Mas se você estiver atento, e é um ato de amor estar atento, na hora que ela falar uma coisa assim, para que ela me perguntou se o caminhão do lixo passou? Ah, rapaz, ela deve estar falando do lixo.
Entendeu? Olha como é importante falar a forma como eu compreendo, né? Dar para o outro essa ciência. Exato. De como é que eu entendo melhor, como é que para mim aquilo fica mais claro, né? Tava lembrando de uma conversa com um amigo meu ontem, e de vez em quando eu estou necessitando dele, ou quando o ambiente está precisando dele, aí eu pergunto a ele, mando um WhatsApp, onde é que você está? Aí eu não digo que aquela hora ele precisa estar ali. Onde é que você está? Ele, pelo amor de Deus, não faça mais isso. Diga logo, venha pra cá agora. Não pergunta onde é que eu tô, o que é que eu tô fazendo, Geise. Tu tá precisando de mim ali, então o ambiente, o trabalho tá precisando de alguma coisa que eu tenha que realizar. Diz logo, fulano, venha pra cá agora. É outra coisa que o homem também não gosta. Tá? Tem muita gente que não gosta, né? Mas isso aí não é só homem, não. Mas principalmente o homem, onde é que você quer chegar? Mulher. A gente fica rodeando, né? Exato. Mulher, como ela lida com emoções, quando uma mulher vai contar uma história, gente, para um homem é terrível. Eles ficam. Por quê? Sintetiza, né? Resume. Porque é isso. Porque é isso, porque o homem é objetivo. Ele quer saber logo o final do negócio. A mulher, como ela gosta de falar dos sentimentos, ela quer envolver, ela quer criar toda a atmosfera, ela quer comunicar para ele o que ela sentiu. Então ela vai contar até os detalhes. Ela diz, fulano falou comigo. Alcivânia não vai contar as coisas para mim. Ela diz, Alcivânia, faça o seguinte, conta o final, aí depois tu conta os detalhes. Mas conta o final, porque a gente fica logo querendo saber se deu certo, se não deu. Aí, homem... Aí você fica, dentro de você fica assim. Aí eu já digo, né? Como eu tô dando exemplo de Alcivânia, que Jamile, ela entrou, Jamile, tá assistindo. Ai, Jamile tá assistindo? Meu amor, te amo, minha linda. Tá aqui, Jamile Pinheiro. Te amo, minha princesa. Então, Jamile já sabe disso, entendeu? Então ela me poupa dos detalhes. Não, ela me conta, mas ela conta logo o final. Ela me conta logo o final. Porque entenda, isso pro homem, o homem ele quer logo saber. Depois que você diz o final, aí o homem relaxa. Relaxa, aí ele já pode escutar os detalhes. Exato, ele pode escutar os detalhes. Mas Jorge, o bom é a gente sentir isso, né? Isso pra mulher. O homem não gosta de ter esse... capítulo por capítulo. Exato. Isso, entenda, isso aí não é ruim, não é porque a mulher é melhor ou pior. Não, é porque a mulher é assim, ela gosta de contar para poder envolver e dar esse sentimento. Enquanto que o homem tem essa questão de querer chegar logo ao fim, de ser mais objetivo. Por isso que o homem fica assim, vamos lá, sim, diz aí, objetividade. Aí a mulher fica chateada, né? Não vou mais contar não. A Alcivânia cansa de fazer isso. Não vou contar mais não, quero mais não saber. Vou contar não, porque a Alcivânia bota parênteses dentro de parênteses, porque ela conta, porque a mulher, ela consegue, entenda, ela consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Então ela começa a contar uma história, ela não chega no final, aí ela coloca outra história que não chega no final. Porque tu sabe fulano, que é primo de cicrano, aquele que era lá do granjeiro. Exato. Aí tu sabe aquele negócio? Pois é, aí aquele ar-condicionado tá quebrado, porque tá vendo com o calor, não sei o que. O homem, o homem é focado e ele processa as coisas uma de cada vez. Ele diz, o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí ele já começa a se sentir frustrado, o que isso tem a ver? Aí ela bota outra história, ele, pelo amor de Deus. Aí ele vai ficando agoniado, angustiado. Então, pra mulher não, ela tá falando ali de 5 coisas ao mesmo tempo, ela tá show. Ela não tá atrás de Dexo, é porque na hora que ela tá contando, ela lembrou de outra coisa, deixa eu contar logo não sei o que e tal. Aí ela tá contando aqui, aí na hora que ela tá contando aqui, ela lembrou de outra coisa. Aí o homem fica assim, ai, pelo amor de Deus e tal, né? Então assim, quando você for contar, um segredinho pra mulher primeiro, né? Conta logo o final. Conte logo o final. Digo, deixa eu dizer aqui como foi. Aconteceu isso. Mas deu super certo. Mas deu super certo. Agora deixa eu dizer como foi. Aí ele, relaxa e vai ter atenção em dizer. Aí a dica pro homem, né? A dica pro homem. Quando a mulher começar a contar isso, você começar a se agoniar, aí você lembra, não, é porque pra ela não tem nexo. Não precisa ter nexo. Ela tá contando essas coisas aí, não tem nexo. Aí você pode chegar e dizer, em vez de você também chegar e dizer assim, objetividade, você pode chegar e dizer assim, tu pode me contar o final primeiro? Tô doidinho pra saber o final. Aí assim, depois tu me conta os detalhes. Mas me conta o final. Aí assim, tem mulher que não quer.
Não é o caso de Jamil, graças a Deus. Ficarem logo tranquilos, né? Mas isso gera problemas, porque o homem fica pedindo para saber logo o final. A mulher quer contar os detalhes porque quer envolver, né? Que ele sinta a mesma coisa que ela sentiu ao longo do negócio. Entendeu? Ela quer transmitir. Por isso que a mulher, por isso que Jesus apareceu primeiro para a mulher. Porque ela sabe que a mulher ela vai contar os detalhes, ela vai contar o que ela sentiu. Entendeu? Mulher evangelizadora, show de bola. Ela tenta transmitir de fato a experiência. Muito embora nós sabemos que por mais que ela fale muito bem, é uma a experiência pessoal com Deus, a experiência que cada um pode ter, não pela palavra, mas é preciso que se abra a essa experiência. Pois bem, então o homem ele faz dessa forma. Né? O Lucas já levantou ali o break de novo, uns 4 vezes, né? Então vamos lá pro. E agora fez com desenho, né? Aí desenhou, né? Antigamente era só o break, agora ele faz. Legal. Então vamos lá pro break comercial. Deus te abençoe. A gente volta já já. Fique ligado. Relacionamentos de A a Z. Volta já. Falta os aniversariantes, né? Priscila Barbosa, entrei agora e já fiquei. Tá ótimo, parabéns à dupla. Muito obrigado, Priscila. Deus abençoe. Vamos acabar mais cedo. Vamos logo voltar e vamos para a oração. Vamos dizer que hoje a gente vai terminar para voltar para o retiro. Então, a partir das 7 horas da noite, muito forte de curas, libertações e outra coisa. milagres. Convide seus amigos e familiares. Missa com Padre Antônio Furtado. Olhar para a câmera. Tá bom, outra pessoa aqui que mandou pra gente é a Doralina Pessoa. Muito bom, muito obrigado, Doralina. Flávia Bessa. Flavinha! Grande abraço, Deus abençoe. Lá de Salvador também. Ela morou contigo em Aracaju? Não. Não, ela quando eu cheguei em 97 em Salvador. Eu sempre admirei a Flavinha. Ela entrou na comunidade de vida em 98. Em 97 ela tava lá. É médica hoje. É. Um abraço pro Marcelo também, teu irmão, se ele não estiver ouvindo, manda um abração pra ele e pra Dil, viu? Anderson Nunes. Ele colocou aqui pra fora. Peraí. Ele tá dizendo aqui, ó, o Anderson Nunes, ele tá dizendo, nunca mais o lixo aqui de casa vai deixar de ir pra fora. Entendeu a indireta, né? Com Jorge Pinheiro. 2h34, Jorge Pinheiro e Geise Queiroz aqui com você que está acompanhando o nosso programa Relacionamentos de A a Z, hoje descomplicando a relação. Geise, a gente está chegando aqui ao final, assim, não porque já nós sabemos que o programa é até às 15 horas, mas como nós estamos fazendo o retiro da grande comunidade, agora já está na hora da gente retornar ao retiro, nós agradecemos também aqui a sua audiência, vamos só falar dos aniversariantes, né? Vamos lá. Tá quem será que fez aniversário essa semana? Vamos ver quem fez aniversário nessa semana. Dia 16, segunda-feira, parabéns para Elaine Falcão. Minha prima. Meu Deus do céu. Minha prima. Tava demorando. Elaine Falcão, Mauro Reis e Maria de Mauro Reis morou comigo, lá em Salvador. Meu Deus. Não. Foi Mauro Reis? Foi. Maurinho? Maurinho de Belém? O Mauro morou comigo. Beijo, Maurinho. Socorro Freitas, Denise Maia, Josi Moraes. A Josi é a Josi do Léo? Fátima. Ela tava lá, inclusive ela disse que, eu acompanhando pelo Facebook, ela disse que sofreu, aí teve um susto lá, que o alarme disparou. Com todo mundo com medo. Exato, foi legal. Diego Rodrigo. Edilânia Teixeira. Eliane Cavalcante. Matheus Santos. Caio Montenegro Júnior. Você deve ter pegado no braço, né, Caio? Peguei sim. Muito querido. 17, terça-feira, a gente canta parabéns para Danúzia Amorim. Júlio Bonifácio. Milton Jorge. Jorge Luiz. Reginaldo Souza. Ana Lídia. Juliana Pereira. Snaide Barreto. Franklin Gonçalves. Ana Paula Santana. Karine Maia. Padre Leonardo Wagner. Padre Léo. Parabéns, Padre Léo. Sua bênção. Dia 18, quarta-feira, a gente canta
parabéns para Letícia Sampaio. Letícia, lá de Salvador, minha amiga, falei com ela ontem, passei mais de uma hora no telefone. Teve um festão, né? É hoje. Um abração pra você. Marco Flávio, inclusive, viajou pra lá, viu? Viajou, ele tava bem dodói. Tá, eu não sei se ele conseguiu, mas o médico disse que só ia liberar se ele fosse hoje, né? Isso. Jeana Romão Cavalcante. A mãe do Jean. É mesmo? É a mãe do Jean. Outro aniversariante do Olha, Padre Antônio Furtado, parabéns, nosso padrinho. Wilson Carvalho. Ketri Monteiro. Rafaela Frota, filha da Giza, linda. Gente boa demais. Silvéria Tavares Acioli. Otoniel Júnior. Felipe Ribeiro. E Cláudio Júnior. Na quinta-feira. Jorge Lima. Francisco Valdemar. É lá do Grangeiro, viu? É? Cleide Silva. Vera Freitas. Sandro Lisboa. Sandro Lisboa? Deve ser do Grangeiro? Não, é meu cunhado. É mesmo? É, exatamente. No dia 19 inclusive dia 19 de abril é o dia do nascimento da minha sogra, né? Ela já está no céu, rezamos muito por ela, né? E o Sandro também faz aniversário no mesmo dia, é casado com a irmã de Jamile, com a Lívia, né? Parabéns, então, parabéns. Janielson Lima, esse cara aqui, muito gente boa, tem umas graças, eu não posso contar, mas foi operado um milagre na vida dele. É mesmo? Dia 20, ontem, né? Ontem. Ana Célia Fonteles, gente boa. José Wilson Barbosa. Márcia Maria. Geisa América. Geisa, querida, economado. Né? Parabéns, Geizinha. Marcelo Holanda. Tiago Onofre. Tiago, é meu primo. É? É o Tiagão, não é o Tiagão? É o Tiagão. Graças a Deus. Tiago Onofre. É o Tiago, né? Manuel Osvaldo Souto. Sônia Rezende. Evandro Silva. Délia Nobre. Gente boa, Celinha. Gabriel Belo Cavalcante. Maria Daiane. Wilson Mendes. Quem mais aqui? Luiz Costa. Cleiton Mac. O Cleiton da Clarissa, lá de Salvador. Gente boa também. Parabéns pra você, Cleiton. E hoje, quem tá aniversariando hoje? Janaína Águia. Geraldo Rodrigues. Débora Maria. Eric Matos. Nelciana Correia. Nelciana, amiga de Alcivânia, lá do Correlé. Sheila Sheila lá de Salvador. Eu vejo, tem um nome, mas nunca sei pronunciar. Sheila Asmi, né? Alguma coisa assim. Parabéns, minha querida. José Cláudio. Silvia Lemos. A doutora Silvia? Será que é a doutora Silvia? Everton Galvão. Se for a Silvinha, morei com a Silvinha em Salvador, no tempo que eu estava na comunidade lá. Quando eu falo assim, morei em Salvador com uma pessoa que eu tô em comunidade, né? Eu fui em missão pra lá, existia a casa dos rapazes, a casa da moça. Aí o pessoal vai e diz bem assim, né? Rapaz, quem não é teu primo morou contigo lá em Salvador, né? É mais ou menos. André Lavane Oliveira. Maria Clara Melo. Ana Lorena Freitas. E no domingo... Amanhã a gente canta parabéns para Kleber Ramos. Meu amigão, meu amigo de infância. Quando eu falo aquela história que eu fui evangelizar um cara, não sei o quê, eu digo Kleber, não sei o quê, é o Kleber. Inclusive, quando eu tive a minha experiência com Deus, que eu digo que foi quando eu estava no Dirmantelo, né, saí com o pessoal e saiu contra outro dia, né, e acabei levando umas meninas para um apartamento, ele estava comigo também. Então quer dizer, ele é também da... Obrigada por é cúmplice, né? E também, graças a Deus, foi resgatado por Deus. Edivando Linhares. Agente penitenciário, gente boa, trabalhou comigo lá na CPPL. Leonardo Lira. Beatriz Nogueira. Márcio Cassiano. Marcelo Medeiros. Tete Sindou. Carlos Dantas. É o Carlos lá de Salvador? Não sei. Padre Almeida! Coisa boa, parabéns! Tainá Martins. Também o Wildson Barbalho. Olha quem também faz aniversário amanhã, Geise. Quem? Padre Douglimar. Que maravilha! Que maravilha, que bênção. A todos vocês também que estão aniversariando e não estão nessa lista, nosso feliz aniversário para vocês, nossa congratulação. Ao final aqui, quando nós formos fazer a oração, saiba que nós estamos rezando por vocês também e pela família de vocês. Então nós queremos falar também... Queremos agora nos preparar, Vamos nos preparar para a oração, né? Vamos fazer então a oração final. Queremos rezar por cada ouvinte, né, Jorge?
cada pessoa que está vivendo situações difíceis na sua família. Queremos pedir pela Luísa, que pediu oração pra gente, né? Agora, que é benfeitora da paz, ela pede oração pro seu relacionamento, pela sua família. E você que está passando aí alguma dificuldade hoje, seja na sua caminhada, no seu namoro, no seu casamento, nós queremos colocar agora a sua intenção nesta oração. Que o casal seja um. E nós já estávamos e continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nesse instante, então, apresente a Deus as suas necessidades, a situação que você está passando, a dor, algum familiar seu que está doente, que está passando por uma provação no relacionamento. Coloque seu casamento, se você é casado, casada. Coloque seus filhos, se eles estiverem doentes, se eles estiverem estudando para vestibular, se eles estiverem passando por alguma provação. Queremos colocar também todos os nossos irmãos e irmãs da comunidade que estão doentes, a Claudinha de maneira específica. Nós queremos te apresentar, Deus de bondade. Tu conheces a realidade, a necessidade de cada um. Tu conheces a família de cada um. Tu sabes pelo que cada um está passando nesse instante, nesse momento. E aquilo que precisa, Senhor. Que precisa para se abrir à Tua graça. Por isso eu quero te pedir por cada uma destas pessoas, por todas as necessidades que estão sendo apresentadas. Não pare agora de apresentar, mas fale com Deus. Fale quando o que você precisa hoje. Se você precisa de um milagre, peça a Deus esse milagre. Se precisa de um milagre, seja a saúde, emprego, desemprego, problemas na família, problemas com vício, problemas de relacionamento, problemas de vizinhança, problemas na sua casa. O que você está passando hoje que tem te roubado a paz? O que está passando hoje que tem te roubado a felicidade? Que tem te roubado o olhar para Deus? Porque mesmo que você esteja passando por dificuldades, essas dificuldades não têm o poder de te fazer infeliz. Mas se você deixa de olhar para Deus, para olhar para elas, a partir daí você está entregando a chave do seu coração para estas coisas ou estas pessoas. Por isso eu quero te convidar agora a voltar a olhar para Deus. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou te dizendo que é isso que pode te abrir à paz e a entender, ou a mergulhar mesmo sem entender, naquilo que Deus quer realizar na tua vida neste tempo. E mesmo em meio a todo e qualquer problema, você poder colher frutos de paz e de ressurreição. Por isso eu te convido, meu irmão, eu te convido, minha irmã, a dizer para Jesus: eu confio em vós. Por isso, repita isso para você, repita isso para Deus e repita: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Sempre que a coisa apertar, sempre que for difícil, sempre que você se sentir perdido, faça isso. Repita essa jaculatória. Não é um mantra, é uma jaculatória. É um momento em que você vai voltar o seu olhar para aquele que tem misericórdia de você. Aquele que depois de ter sido espancado, depois de ter sido rasgado, depois de ter sido humilhado, depois de carregar uma cruz, depois de ter sentido todas as consequências do pecado na sua pele, na sua alma, mesmo sem nunca ter pecado, ele ainda permitiu, depois de tudo isso, como se não bastasse, ele ainda permitiu, ele ainda quis que o coração dele fosse transpassado. Como se não fosse suficiente tudo isso, ele diz: olha, para você entender que não tem fim, eu rasgo o meu coração por você.
depois de ter sofrido tudo isso, eu ainda, para você entender que o meu coração está aberto, eu vou permitir ser transpassado. E por isso Ele permite ser transpassado, para te dizer que não há pecado tão grande que Ele não possa perdoar. Não há caminho tão longe que você tenha trilhado que Ele não possa te trazer de volta. Não há o que você tenha feito que Ele não te aceite. Ele te aceita, Ele quer, Ele te ama. Por isso, em Tuas mãos, Senhor, nós nos colocamos e Te apresentamos todas essas necessidades que falamos aqui. E em Tuas mãos, Mãezinha, nós apresentamos tudo isto que foi apresentado por cada ouvinte. Te apresentamos a vida de todos os que estão doentes, da Claudinha de maneira específica, da Luísa e de todos aqueles que apresentaram seus pedidos agora. E te pedimos que Tu apresente diante de Jesus na Tua bandeja de ouro. E por isso, por fim, nós todos juntos rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Relacionamentos de A a Z, unindo os corações à luz de Deus. 2h47 minutinhos, estamos chegando ao final do nosso programa Relacionamentos de A a Z. Mas a gente volta, se Deus quiser, no próximo sábado. É muito legal esse programa, é muito legal nós estarmos juntos falando sobre tudo isto, sobre relacionamentos de A a Z, sobre como melhorar, né? Unindo corações à luz de Deus. É esse o nosso desejo, que cada vez mais você possa crescer, amadurecer, entender melhor o relacionamento e assim usufruir melhor e viver mais feliz a partir do seu relacionamento. Hoje nós falamos aqui sobre descomplicando a relação. Então, compartilha. Eu quero te pedir isso. Compartilha com as pessoas. Sim. Curte a nossa página, curte esse programa, mas compartilha. E, inclusive, divulga para outras pessoas, para que elas saibam sobre o que nós falamos nesse programa. Esse programa foi muito bacana hoje. Legal. Todo sábado é muito legal, né? Muito bom. E mas durante hoje essa semana vai vivendo essas dicas, né? Vai fazendo essas coisas que a gente falou, né? Vai refletindo melhor e depois conta pra gente, né? Os frutos bons. Legal, Geise, isso aí que você tá dizendo, né? Mais uma vez, é aquela história. Você vai vivendo, vai experimentando essas dicas, vai vendo se deu certo, se dá certo e depois você posta aqui. Jorge, olha, teve aquele negócio ali, foi muito show. Eu fiz e tal e foi massa. Já deu certo pra aquele que falou, nunca mais o lixo vai ficar. Exato. Já deu certo agora. Já disse aqui, né? Então é isso, nós queremos nos despedir de você. Sábado que vem nós estamos de volta e vamos colocar aqui na nossa página, né, no Jorge Pinheiro Oficial, nós vamos colocar outros 2 temas. E nós queremos também pedir que você vote, né? Não, e que sugira também. Diga quais são os temas que você quer que a gente fale aqui no nosso programa. Coisas que a gente talvez até nem tenha pensado em falar ainda. Nós temos assunto demais, graças a Deus, sobre relacionamento. Muitos temas, algo que... Mas é bom escutar você. Exato, para poder a gente saber especificamente sobre o que nós devemos falar. Então, estamos terminando esse programa de hoje. Muito obrigado você que nos acompanhou pela rádio, você que nos acompanhou pela internet, você que está acompanhando pelo Facebook, Jorge Pinheiro Oficial. Compartilha aí pelo nosso Instagram. Você que mandou mensagens, aqui a gente não leu pelo WhatsApp, mas eu me comprometo no sábado que vem ficar mais atento ao WhatsApp, né? Aqui nós temos muita gente que pediu oração também, que falou dos ensinamentos. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Cristiane, Presidente Kennedy, Maria Beatriz, Novo Timbó, Pacatuba, Leonardo Lopes, Pindoretama, Solene Camboas, Paraipaba, Lúcia Rocha, Maraponga, Raimunda do Quintino Cunha e Iris Mar de São Cristóvão. Então, muita gente acompanhando e mais uma vez nós pedimos, divulgue esse programa, porque o que nós queremos é servir mais e melhor para que, compreendendo melhor sobre o relacionamento, você possa viver melhor e ser mais feliz de acordo com a vontade de Deus. Não é isso aí? É verdade. Coisa boa estarmos juntos. Se Deus quiser, no próximo sábado estaremos com você aqui na Shalom 690M, o sinal de paz no ar. Isso aí. Então, Deus te abençoe, Deus abençoe Fortaleza, Deus abençoe você e sua família. Até sábado, se Deus quiser. Shalom!